O trabalho escravo foi uma parte central da sociedade romana, sustentando a economia e a vida cotidiana da República. Milhões de pessoas, privadas de direitos e posses, eram forçadas a servir seus senhores em condições brutais. Eles eram explorados até o limite, enfrentando fome, tortura e, em alguns casos, sendo mortos por entretenimento. Embora Hollywood tenha mostrado um vislumbre dessa realidade em filmes como o de Russell, a crueldade real superava a ficção. Hoje vamos desvendar como era ser um escravo na Roma antiga. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos históricos. E deixe um comentário com sugestões sobre temas que você gostaria de ver por aqui. Os escravos romanos não se limitavam a serviços domésticos ou agrícolas. Eles eram empregados em quase todos os trabalhos manuais que você possa imaginar. Sendo classificados como urbanos ou rurais, nas propriedades rurais podiam trabalhar em tarefas domésticas como cozinhar e limpar, ou em funções especializadas como ferreiros, padeiros e guardas. Em áreas urbanas, eles frequentemente atuavam como cortadores, gerentes ou até mesmo em serviços públicos, como combate a incêndio e manutenções de edifícios. Prisioneiros de guerra, por exemplo, podiam ser vendidos ao público e designados para funções que incluíam tarefas perigosas ou humilhantes, como a mineração de pratas ou trabalhos de carrasco. Alguns escravos passavam a vida toda sob o controle de um único mestre, enquanto outros conseguiam com muita dificuldade juntar recursos para conquistar sua liberdade. A forma mais comum de um escravo obter liberdade era através de manumissão, um processo em que o mestre concedia a alforria, muitas vezes em um testamento ou mediante algum pagamento. Em alguns casos, escravos podiam acumular riquezas controladas por eles, conhecidos como pecúliro, para comprar sua liberdade. Contudo, essa riqueza ainda estava tecnicamente sob o controle do mestre. Algumas pessoas também se tornavam escravas voluntariamente, vendendo-se para pagar dívidas, com a esperança de serem libertadas após cumprir um contrato. No entanto, mesmo após conquistarem a liberdade, os ex-escravos não se tornavam cidadãos plenos. Eles eram considerados clientes de seus antigos senhores e eram proibidos de ocupar cargos públicos. Para piorar, leis como a mencionada pelo jurista Gaio impediam que escravos com menos de 30 anos fossem libertados, tornando o processo ainda mais restritivo. Ser escravo na Roma Antiga era sinônimo de sofrimento. Considerados propriedades de seus senhores, esperava-se que os escravos se comportassem obedientemente, sob pena de punições severas. O dramaturgo Plauto, no século II a.C., ilustrou a dura realidade através das palavras de um escravo chamado Messênio. Chibatadas, grilhões e moinhos, fome, frio e intenso. É disso que eu tenho medo, segundo o escravo. Os senhores tinham total liberdade para castigar fisicamente seus escravos, submetendo-os a chicotadas, correntes e grilhões. Fugir também não era uma opção viável. Escravos capturados eram frequentemente marcados ou submetidos a punições ainda mais brutais. Em casos extremos, podiam ser crucificados ou forçados a realizar tarefas mais degradantes como forma de castigo. A vida de um escravo romano era marcado por sofrimento e desumanização. Apesar disso, alguns conseguiram desafiar o destino imposto a eles, acumulando recursos e lutando por uma liberdade que, embora limitada, representava uma fagulha de esperança em um sistema profundamente opressivo. Na sociedade romana, os escravos estavam no patamar mais baixo e tinham suas necessidades atendidas de forma precária, incluindo uma dieta limitada. Segundo Catão o Velho, um soldado estadista e historiador do terceiro e segundo século a.C., os escravos agrícolas recebiam trigos para fazer pão, enquanto aqueles acorrentados recebiam o pão já pronto. Durante o verão, quando o trabalho nos campos era mais intenso, era fornecida mais farinha e vinho para ajudar na sustentação. A dieta também incluía azeitonas como complemento, e em alguns casos, frutas e vegetais colhidos ou cultivados pelos próprios escravos. Aqueles que trabalhavam em residências urbanas tinham a oportunidade de manter pequenos jardins ou aproveitar as sobras dos seus senhores.
Enquanto a maioria dos escravos vivia como mão de obra forçada e não remunerada, alguns homens e mulheres acabavam no ringue dos gladiadores, junto a criminosos e prisioneiros de guerra. As primeiras lutas de gladiadores datam do 3º século a.C., e o mais famoso deles, Espartaco, foi treinado em uma dessas escolas. Apesar de parecerem fascinantes, essas academias de gladiadores eram bem mais semelhantes a prisões, onde os escravos recebiam comida, assistência médica e treinamento especializado, tratados como investimentos valiosos. Os gladiadores raramente eram mortos em combates. Curiosamente, alguns escravos libertos se voluntariavam para se tornar gladiadores, devido às oportunidades limitadas após conquistarem sua liberdade. Esses voluntários faziam um juramento extremo, comprometendo-se a enfrentar fogo, correntes, espancamentos e possivelmente a morte pela espada. Tanto os escravos urbanos quanto os rurais viviam em acomodações simples e isolados. Os escravos domésticos costumavam morar em casas de seus senhores, dormindo em áreas próximas para atender às necessidades noturnas dos proprietários. Por outro lado, os escravos rurais geralmente ficavam alojados perto de instalações de armazenamento e compartilhavam espaços com outros escravos. Suas roupas eram simples e fornecidas pelos mestres, uma túnica curta e uma capa nova a cada 2 anos, juntamente com um par de sapatos. Homens escravizados eram proibidos de usar togas, enquanto as mulheres não podiam vestir estolas, roupas típicas da moda romana. A quantidade de escravos na sociedade romana era tão significativa que chegou a causar preocupação entre os senadores. Segundo Sêneca, houve uma proposta para instituir um uniforme para escravos, a fim de distingui-los mais facilmente dos cidadãos livres. No entanto, a ideia foi descartada, pois temia-se que os escravos percebessem seu número e que isso incentivasse a revoltas. O receio de insurreições era constante em uma sociedade tão dependente da escravidão, e a relação entre senhores e escravos refletia um delicado equilíbrio de opressão e controle. Os romanos tinham razões para estarem preocupados. As tensões envolvendo escravos estavam crescendo no Império Romano, e grandes revoltas eram uma questão de tempo. Uma dessas rebeliões foi liderada por Espartaco, um gladiador e ex-escravos que reuniu cerca de 70 mil escravos e simpatizantes para lutar contra o exército romano. De 73 a 71 a.C., ele e suas forças enfrentaram os romanos em diversas batalhas, derrotando-os em 3 ocasiões antes de serem vencidos. Espartaco lutou bravamente até o fim. Segundo relatos, mesmo ferido por uma lâmina na coxa, ele ainda continuou a combater seus inimigos, até ser cercado e morto ao lado de muitos de seus seguidores. Embora a revolta tenha sido sufocada, o impacto foi significativo. O medo de novas insurreições levou a mudanças legais que buscaram, pelo menos em teoria, encorajar um tratamento melhor aos escravos. Ao contrário de outras formas históricas de escravidão, a escravidão romana não era baseada em raça ou etnia. O número de escravos variava ao longo do tempo, mas após a Guerra da Púnica, séculos 3 e 2 a.C., milhares de pessoas foram escravizadas, incluindo artesãos, trabalhadores agrícolas e artífices. Com a expansão do Império, prisioneiros de guerra de regiões como Grécia, Egito, Gália, Ásia Menor e Norte da África eram escravizados, tornando Roma uma nação escravista de oportunidades iguais. As mulheres escravizadas desempenhavam funções pessoais sob o comando de mulheres romanas ricas e de elite. Elas eram treinadas para aplicar cosméticos, pentear cabelos. No entanto, muitas eram vulneráveis aos abusos de seus mestres, tanto os femininos quanto os masculinos, enfrentando condições degradantes e muitas vezes abusos sexuais. A esposa da imperatriz Lívia Augusta, por exemplo, possuía mais de 1000 serviçais, incluindo escravos e escravas. Diante de tanto sofrimento, não é de surpresa que escravos, tanto homens quanto mulheres, buscassem escapar dessas condições terríveis, mesmo que isso significasse se voluntariar para a arena de gladiadores. A escravidão era um pilar da economia romana, mas nem todos os romanos compartilhavam a mesma visão sobre o tratamento dos escravos. Filósofos estoicos como Sêneca
o jovem, defendiam uma relação mais humana entre senhores e escravos, enfatizando que ambos compartilhavam a mesma condição humana. Sêneca dizia que escravos respiravam, viviam e morriam da mesma forma que seus senhores. Outro ex-escravos, Epicteto, tornou-se um renomado professor e também defendia o tratamento justo dos escravos, valorizando sua nobreza. Embora tais ideais representassem avanços filosóficos, na prática, a liberdade plena para os escravos ainda era um ideal distante. A dependência da sociedade romana no trabalho escravo era insustentável e injusta. Felizmente, com a queda do Império Romano em 476 d.C., a escravidão também entrou em declínio, abrindo caminho para novas formas de organização social. O que você acha das dificuldades enfrentadas pelos escravos romanos? Deixe sua opinião nos comentários e confira outros vídeos do canal. E até a próxima!